bem-vindos à continuação desta série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1, mais uma vez para a VFX Produções. Vamos dar seguimento aí na produção da vinheta do estilo Fashion. Ao final do primeiro episódio, a gente obteve esse resultado aqui. Nós temos já aí uma cascata e o fundo, mas nós vamos continuar criando novas composições aqui. Essa principal que a gente criou está com 30 segundos, mas na verdade nós vamos precisar de composições menores um pouco. A gente tem duas opções: ou a gente diminui o tempo dessa, ou a gente cria outra e toma emprestados alguns elementos aqui. Vamos proceder dessa forma. Então eu vou em Composition, New Composition, e vou pegar aqui o tamanho HDTV 720, que é 1280 por 720, com a duração de 8 segundos. Resolução vou colocar aqui em Full, Square Pixels, ok. Então a gente pode vir aqui na principal. Vamos inicialmente copiar o fundo. Vou dar Ctrl C, vou na Comp 1 aqui, deu Ctrl V, esqueci de renomear aqui, vou dar Enter e colocar Intro. Dessa forma a gente tem uma organização melhor. E podemos também trazer aqui a chuva de prata para essa composição. Pode ser o arquivo QuickTime mesmo. Como a gente tem espaço, a gente já arreda aqui para o ponto inicial, já cobrindo toda a extensão da tela. E eu vou pressionar F4 aqui para que eu possa ver as chaves e vou transformar o layer para 3D. E agora eu vou criar uma nova composição no mesmo tamanho, na mesma duração, que eu vou chamar de Lens Flare. Nessa composição eu vou criar um novo layer, novo sólido, certifique de que a cor é preta, mesmo tamanho da composição, e dá OK. Aqui nós vamos aplicar o efeito Lens Flare. Eu vou em Efeito, Generate Lens Flare, e eu vou pegar aqui várias instâncias do Lens Flare e eu vou fazer animações pequenas de aparição e desaparecimento através do Flare Brightness. Então aqui logo no começo eu vou marcar um keyframe e vou pressionar U para revelar meus keyframes e vou zerar, arredo para frente e zero também. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho rapidamente, vou puxar um pouquinho aqui, um flash, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou duplicar esse layer, Ctrl D, e eu vou mudar o modo de transferência deles. Vou pressionar F4 aqui, eu vou colocar todos em Screen aqui, para que eu possa ver. Segundo em Screen, e eu vou pressionar U para ver meus keyframes e vou arredar um pouquinho para frente. Isso vai me dar o que? Um outro flash. Só que para esse segundo Lens Flare aqui, eu vou mudar de posição e vou alterar aqui para 35 prime. Então eu tenho já duas coisas diferenciadas aqui e continuo fazendo o mesmo esquema. Vou selecionar aqui, dou Ctrl D, já veio com o modo Screen, pressiono U para revelar os keyframes, arredo para frente no tempo, posiciono o meu flare em outro local da tela e vou mudar aqui para 105 prime. E com 105 prime já tem uma outra cor. Então a gente já tem algumas variações. A gente pode também alterar o brightness aqui. Por exemplo, nesse ponto aqui, eu posso colocar ele mais forte se eu quiser nesse flare aqui. Tá certo? Então a gente vai fazendo esse mesmo esquema, vai duplicando, Ctrl D, pressiona U,
Vou mover para outro setor aqui da tela. Vou pegar outro modelo. E isso vai dando para a gente vários flashes. Então, eu vou continuar esse processo até que eu preencha toda a tela, tá certo? E você pode aí fazer por conta própria, não vou ficar perdendo tempo aqui com o processo repetitivo. Eu vou dar pausa então. Então retorno aqui agora, só para mostrar para vocês. Eu estou com essa série de layers aqui e eu fiz essa escadinha aqui com os keyframes, tá certo? Se a gente abrir aqui e soltar uma prévia em tempo real, você vai ver esse efeito aí, ó. Tudo a ver, né, com a nossa cena. Então vamos dar pausa aqui. Eu vou fechar. Na verdade aqui deram 14 layers. E vou retornar aqui minha introdução. Eu vou ao painel de projetos e vou pegar essa composição Lens Flare e vou jogá-la aqui acima. E eu vou pressionar F4 e vou colocar aqui em modo screen. E o que a gente tem? Esse layer não precisa ser transformado em 3D, porque os flashes são muito rápidos, então eles podem ficar estáticos na página, eles não vão interagir com a câmera, que aliás nós já vamos colocar na cena, para a gente começar a trabalhar aqui com o efeito da chuva. Então vamos em Layer, New, Camera. Eu vou pegar aqui um preset de 50 mm dessa vez e dou OK. Em seguida vou em Layer, New, No Object. Vamos fazer um controlador, o qual a gente pressiona F4 aqui para voltar para as chaves, transforma em 3D e parenteia a câmera ao nulo. Então nesse ponto aqui nós vamos fazer já uma animação de movimento de 0 a mais ou menos 1,5 segundo e pouquinho. Eu vou fazer a puxada da câmera, então eu vou estabelecer esse ponto aqui, o ponto de paragem, tá ok? Eu vou pressionar P para abrir a posição e marco esse keyframe. Aí eu vou levar a agulha para o começo e vou puxar em Z para dentro, me dando esse movimento aqui de chegada. E a gente pode ir no Keyframe Assistant e pegar o Easy Ease In, que é essa setinha, e nesse ponto aqui a gente dá um movimento até 7 segundos aqui, lateral, ok? E depois a gente faz a saída, mas por enquanto vamos trabalhar aqui. A gente pode fazer a saída de uma vez. Então eu vou fazer a mesma aproximação para a saída. Aqui eu vou botar Easy Ease e aqui eu vou colocar Ease Out. Agora eu vou pegar o meu layer da chuva de prata e vou colocar um efeito nele. Eu tenho que fazer isso antes de começar a duplicação, tá certo? Vou em efeito, Blur and Sharpen. Vamos pegar Gaussian Blur e a gente aumenta o blurriness dele aqui para a faixa aqui de 4 e a gente vai alternar isso aqui. Eu vou copiar o layer, vou dar Ctrl D e eu vou fazer o offset no tempo, já que eu tenho a gordura, tá certo? E eu vou pressionar P e vou jogar ele um pouquinho para trás em Z ou para frente, tanto faz, não precisa ser muito.
só para dar uma diferenciação. E aqui eu vou já aumentar mais o blur desse layer, vou colocar em 10, porque dá um efeito um pouco mais interessante. Agora, a gente não pode deixar aqui, como você está vendo, a chuva passar. Então eu vou selecionar os layers aqui e vou aumentar a escala. Eu não quero perder o toque dela na borda. Tá ok? Então vamos continuar aqui adicionando efeitos. Em cima aqui das duas cascatas eu vou colocar um layer de ajustamento. Eu vou aqui em Layer, New, Adjustment Layer, e vou controlar agora, trago para cima só dos layers aqui da chuva de prata, e vou colocar uma correção de cor, um Color Correction, Curves. Vamos aumentar, vamos diminuir aqui a claridade, fazer o famoso efeito do S. E também a gente vai colocar um brilho, um glow, que a gente vai em Stylize, Glow, para chamar a cascata para fora. Então vamos aumentar aqui o Radius, e a gente diminui o Threshold. Isso nos dá esse efeito aí, bem já trazendo para dentro, né, do glamour do fashion, o estilo. A gente pode duplicar mais uma vez aqui, e nessa instância eu vou pressionar P, vou jogar ela mais para trás e vou fazer o offset dela aqui no tempo. Nesse layer aqui eu vou botar o blurriness bem pequeno, deixar apenas em 1.5 para ele ficar com mais definição um pouco. Então a gente tem esse efeito aí. E para finalizar nós vamos aplicar mais um Adjustment Layer aqui. Eu vou em Layer, New, Adjustment Layer. Para quem ainda não sabe, o layer de ajustamento ele afeta todos os layers abaixo na hierarquia, deixando os que estão acima sem sua influência. Neste segundo Adjustment Layer que eu acabei de colocar aqui, eu vou em Efeito, Distort, Ripple. Vou fazer uma máscara retangular. Eu vou pegar bem aqui a parte de fora, porque eu vou fazer feather, tá certo? E puxar para baixo. E eu vou abrir o feather aqui, mas primeiro eu vou fazer o efeito para depois a gente ver a quantidade de feather que a gente aplica. Então eu vou colocar aqui o raio dele na faixa de 100. Wave Speed assimétrico, Wave Speed 0.5. Wave Width, aqui a gente aumenta bastante. Até, pode puxar na faixa de 80 e poucos. E aqui o Wave Height eu vou levar até a casa de uns 40. Então, essa parte que o Ripple afeta, como você pode ver, dá uma distorção na parte de baixo. Então a gente aumenta agora o feather aqui para a gente dar a suavizada no efeito. E tirando a máscara, eu vou travar o layer de ajustamento, os dois, para que a gente não o selecione de forma indesejada. A gente tem então esse efeito final no layer. Então essa parte da cascata e dos flashes já está pronta. No próximo segmento a gente começa a trabalhar aí nos textos e nas transições. Eu vejo vocês daqui a 3 dias e deixo um abraço a todos.